A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Diogo Ros e vamos gravar, ministrar a lição de número 11, transmitindo aí a você o conhecimento da palavra de Deus, esta importante lição da revista das escolas bíblicas das Assembleias de Deus no Brasil. Lição de número 11, então, vamos comentá-la. O tema é cultivando a convicção cristã. O texto áureo é o de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática, o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Muito bem, nós temos a leitura bíblica que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 12. Você pode acompanhar lendo aí na sua Bíblia, em sua casa. Vamos então para a introdução desta importante lição. Aqui temos escrito: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Vamos pontuar aqui algumas verdades. A primeira é que nós não podemos esmorecer diante das tribulações. Virão tribulações. O Senhor Jesus, ele não nos isentou, não nos colocou numa bolha em que nós não passaríamos por adversidades. É claro que sim. Todavia, ele não vai nos dar um fardo maior, tão pesado assim que não podemos carregar. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque é suave. Então a gente entrega o jugo pesado e pega um bem mais leve para carregar. Foi isso que o Senhor Jesus nos prometeu. Outro sim, lembremos que somos nesta terra embaixadores de Cristo. O embaixador é aquele que representa uma nação dentro de outra. Então, nós representamos o céu neste mundo de trevas, obscuro e espiritualmente defasado. Todavia, lembremos que somos representantes do Senhor Jesus. O ponto de número 1, a convicção espiritual, poder do Espírito. Por orientação divina, o evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção.
Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Assim, podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano, e seu resultado é ineficaz na transformação de vida. Queridos, precisamos aqui destacar algumas verdades muito importantes. O evangelho que nós pregamos, ele deve ser pregado na ousadia e no poder do Espírito Santo. Deus não confiou o seu evangelho a mentes inteligentes, a boas oratórias, não à força do braço, ao poder do dinheiro, não. Dependemos da ação poderosa do Espírito Santo sobre nossas vidas. E na dependência do Espírito, não com palavras persuasivas, de sabedoria humana, como disse Paulo aos Coríntios, mas é no poder do Espírito Santo que ministramos o Evangelho. Para ter esse poder, é preciso buscar, frequentando os cultos, lendo a palavra de Deus, orando, tendo uma íntima comunhão com o Espírito Santo, resultará neste poder sobre as nossas vidas. Subtópico 2, confiança em Deus. O apóstolo declara que mesmo tendo padecido e sido agravados em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas. Em seguida, lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às lutas e com ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Embora passemos por provações, mas nós não podemos, assim como Paulo e Silas, eles não esmoreceram, nós também não podemos esmorecer. Mas impelidos, ou seja, instigados, movidos pelo Espírito, Paulo e Silas pregaram em Tessalônica. Assim, nós precisamos expor a palavra. Impelidos, instigados, movidos pelo Espírito Santo. Nossa fé não vai desfalecer, mas precisamos continuar, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de perseguições. Precisamos ser firmes no propósito de expormos a palavra do Senhor Jesus. Subtópico 3, fidelidade na pregação. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã
não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus os comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito do apóstolo não era o de satisfazer seus ouvintes com falsos discursos. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar a Cristo com sinceridade. É isso aí, queridos. Acabamos aqui o tópico de número 1, que é o propósito desse vídeo, mas antes eu quero pontuar algumas verdades aqui. Quando expomos o evangelho, assim como Paulo, não estamos para satisfazer o ego dos nossos ouvintes, aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitas igrejas, muitos pregadores têm se levantado, mas com palavras lisonjeiras, com palavras encantadoras, com palavras persuasivas, e tem se levantado muitos treinadores, com palavras de autoajuda, de fé na fé, mas nós não acreditamos nisso. A palavra de Deus, muitas vezes, ela vai te confrontar. A verdadeira exposição do evangelho vai doer, vai meter o dedão nas nossas feridas. A mesma palavra que fere, que não leva ninguém para compadre, é a mesma palavra que tem o bálsamo que cura. Então, o propósito do verdadeiro evangelho não é satisfazer o ouvinte, mas é expor a realidade da palavra de Deus. E precisamos repudiar os falsificadores da palavra de Deus. Observe isto. Na sua igreja deve ter palavra de Deus genuinamente pregada, expositiva, texto a texto. É isso que tem que ser pregado, nem que doa, mas a palavra de Deus não pode ser deturpada, negociada, falsificada. Deus abençoe você por ter ficado até aqui conosco. Eu já convido para que no próximo vídeo vamos comentar então a parte 2 da lição número 11 e também a parte 3, onde vamos falar sobre convicção moral e também a convicção social. Obrigado por ficar até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, sua família, seus estudos. Fique na paz do Senhor Jesus.